Olá, meu querido amigo e amiga do programa Revista da Tarde. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez para esse episódio muito especial. Hoje vamos falar de um assunto muito importante já no primeiro bloco e também no segundo, então fica aí ligado com a gente porque o assunto é sobre saúde, saúde mental. E em seguida falaremos também sobre microfisioterapia, então fica aí com a gente porque esse programa vai ser muito bacana. E hoje a nossa convidada para falar sobre saúde mental é a psicóloga a doutora Ana Paula Porcino Pellins, e ela veio aqui então para a gente esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, minha querida Ana Paula. Obrigada pelo convite, Clarice. É um prazer estar aqui. Como eu sempre falo, que o meu trabalho é lançar sementes de mudança em vidas. Então, conversar é um despertar. E esse assunto é muito importante, ainda mais neste tempo a qual nós estamos neste ano. Verdade, Ana Paula. Vamos começar fazendo assim uma análise, um lembrete aqui de como foi esses últimos 2 anos a questão da saúde mental, trazendo para hoje, tá? Trazendo para 2022. Sabemos, a gente vê, não tem como não perceber, né? Eu sempre digo que é visível quando a gente conversa com as pessoas, principalmente nós que estamos, né, sempre conversando com as pessoas, você lá no seu consultório, como psicóloga, eu como comunicadora de rádio e televisão, então a gente está sempre conversando com as pessoas. E uma coisa que me chama realmente a atenção é de ver um número de pessoas que está sofrendo na questão não só de problemas físicos, as pessoas estão doentes, parece que o mundo está doente. É um termo triste de dizer, mas o mundo está doente. E a gente vê que a saúde mental está realmente muito abalada. Então, traga para nós um pouquinho esse panorama ali desses 2 últimos anos que a gente viveu de pandemia para hoje, doutora. Então, é um assunto é muito importante falar sobre isso, porque a pandemia causou muitos danos. Antes da pandemia, em 2019, nosso país era considerado em segundo lugar na América Latina de ansiedade. Hoje não, ele está sendo considerado o primeiro. É triste. É muito triste, porque com a pandemia ocorreram muitas mortes. Sim. E o luto não resolvido também traz adoecimento. As pessoas ficaram mais irritadas, a dificuldade de adaptação. Sim. Que ocorreu. Então foram até mesmo sobre o excesso, a sobrecarga, então o aumento de estresse, cortisol, então todas essas coisas também influenciaram nas emoções, porém nem sempre as pessoas querem olhar para isso. O medo, será que o medo fez com que a gente, né, ficasse mais adoecido? Não só o medo, porque todo pensamento ele tem uma reação química, sendo ele positivo ou negativo. O medo em excesso é um problema, mas o medo é um sentimento. Assim como a tristeza, a alegria. O problema é o excesso. Tudo que é em excesso causa danos em nossas vidas. Então, pensando na questão do medo, o medo em excesso causa pavor. Então, o aumento da ansiedade. Hoje, algumas pessoas estão tendo síndrome do pânico, que é fruto da onde? Então, do medo. E a questão da pandemia despertou o medo. Sim. Né? O medo da morte, o medo de perder alguém, o medo de andar, o medo de se relacionar. Medo da solidão, não é mesmo? Então, foram um conjunto de situações que despertaram muito adoecimento na vida de pessoas. E o que é mais triste é que não foi apenas numa classe adultos, não, foi em toda a população. Como é que tá isso? Até eu ia te perguntar, são mais as mulheres ou mais os homens, as crianças? Você tem uma noção assim de quem que adoeceu mais? No ano passado, acredito que ali em maio, mais ou menos, então não é atual, né? Essa informação. Mas naquele período foi comprovado que as mulheres estavam mais doentes. Hoje, falando na convivência clínica, na convivência com outros colegas, eu quero dizer que são todas as pessoas que estão atingidas. As crianças hoje estão tendo dificuldades ao retornar para as escolas, né?
Sim. de se adaptar, que é o fruto dos desconfortos gerados. Então, durante a pandemia, houve o aumento da violência, o aumento da irritabilidade, como eu estava comentando com você. 5 minutos de raiva, pesquisas comprovam, neurociência comprova, são liberadas 26 horas, né, Uhum. de tensões para o corpo físico. Por quê? Libera, adiante da raiva, a raiva não resolvida, libera os hormônios de estresse, o cortisol, Cortisol. E cortisol só faz mal, se para for em todos os excesso, aspectos. principalmente. Sim. Então, são 26 horas. Então, dores nas costas, dores de cabeça. Podem observar, as pessoas estão tendo mais dores. Sim. Dores físicas e que pode ser, sim, também de origem emocional. Então, hoje, falar de saúde mental é uma necessidade, não é só um mês, e sim todos os momentos, porque é lindo o nosso corpo, porque nós podemos reaprender a viver a cada Verdade. dia. A neuroplasticidade, né? Uhum. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro tem de desenvolver. O meu trabalho eu foco muito também na neurociência e gosto muito de estudar. E uma das coisas assim que são pequenas atitudes fazem tanta, Sim. tanta diferença. E as pessoas hoje, elas estão precisando resgatar. Mas você já percebeu que muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar que estão com um problema mental, saúde mental, que a pessoa não está bem? Por que que isso acontece? A pessoa tem vergonha de falar. Por quê? Será que é muito tabu? O que que é isso? É um conjunto de coisas. A primeira coisa, há alguns anos, eu posso dizer que agora com a pandemia houve uma melhora, mas alguém que cuida da sua saúde, eu vou no psicólogo. Você tá louco? É um Aham, tabu. pois é. Então é uma questão cultural também. Homens, homens não podem chorar. Vamos falar sério, os homens têm uma resistência para aceitar às vezes que precisa de de uma sessão com uma psicóloga ou psiquiatra, alguma coisa assim, algum tratamento. Aliás, até do tratamento físico, né? Não é só a questão mental, saúde emocional. Os homens, olha aí, homens. Por Então, que será? são pequenas. Então, os homens foram, não é construídos emocionalmente, mas eles foram criados. E essa construção dessa crença é dizendo: homem não pode Aham. expressar. Então, muitas pessoas, né, sofrem. Eu tô falando muitas pessoas porque o homem que não expressa, a esposa sofre. Pois Não é. expressa os sentimentos, e isso gera adoecimento para os filhos. Então, as pessoas, quando eu estou colocando aqui, porque é o conjunto, né? Aonde o meio a qual essa pessoa está. Então, voltando à sua pergunta, então são várias coisas. As pessoas têm dificuldade, sim, de demonstrar, porque não foi ensinado a gente a cuidar das nossas emoções. Sempre foi mencionado a gente cuidar de várias áreas, a espiritualidade, o nosso corpo, faça atividade física. É importante. É importante, mas não é tudo, né? Então, além disso, nós precisamos, né? Até essa semana eu coloquei das minhas redes sociais, falando da questão da mente. O corpo, ele reage, mas começa onde? A nossa psique. Uhum. Então, você tem uma ação, eu quero levantar. Você tem uma que eu pensou. Sim. Então, nós não podemos negar essa cognição. Então, olhar para a saúde mental é olhar também para os nossos pensamentos. Eu penso, eu sinto. Então, cada parte do nosso corpo. Então, quando nós começamos a olhar para a saúde mental, nós conseguimos amenizar o estresse. Nós conseguimos amenizar ciclos de ansiedade. Falar de saúde mental envolve ansiedade, então envolve depressão, uma ansiedade não tratada. Quantas pessoas estão morrendo? E os pensamentos, quais são? Pensamentos suicidas, né? Pensamentos de negatividade, as frustrações não frustradas. Então, é um conjunto de coisas. Sim. Agora, você como psicóloga, né? Traga pra gente, eu queria que você trouxesse pra gente, então, aqui,
alternativas, recursos, né? Traga dicas aí para o pessoal que está nos acompanhando aqui em casa. Inclusive, tá? Vamos mostrar para o pessoal? Você trouxe uma coisa aqui para mim de presente que eu amei, achei fantástico. Ó, gente, isso aqui, ó, é como se é um baralhinho, tá? Um baralhinho do bem, viu? É um baralhinho que vai causar bom hábito, né? Não vai viciar, não é jogo, viu? Não Fica é? tranquilo, tá? Então, assim, ela que Saúde. criou, tá? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse baralhinho aqui, para as pessoas que estão aí, que eu acho que isso aqui é uma coisinha que pode ajudar, não é verdade? Então, Como é que pequenas funciona? atitudes podem mudar a nossa história. Então, nós podemos reaprender a viver. Cuidar da saúde mental refere-se também à reaprendizagem, treinar. E a escrita, ela pode ser um caminho. Então, um exemplo: pessoas que têm insônia, né? Se à noite, pessoas ansiosas, se à noite antes de dormir ela começar a realizar uma escrita, escrever o que eu estou sentindo, da onde vem, as possibilidades desse problema, e faz também um relaxamento, a respiração. Enche e solta o ar. Eu tô aqui fazendo rápido, mas você fazendo bem, observando o teu corpo, são pequenas atitudes, não é uma apenas, né? Sim. São mais. Então são duas ações que já podem somar. E falando aqui, eu e mais outras autoras, todas nós somos psicólogas, então assim como a neurociência tem comprovado dessa questão da reprogramação, da estimulação da neuroplasticidade, nós criamos, então, hoje na psicologia a gente pode chamar de baralho, mas é um livro através de cartas. Um livro através de cartas. Tá. Então, eu peguei cada uma carta aqui. Cada carta tem um tema. Então, Certo. olha só. Eu vou ler aqui então, vamos ver o que fala aqui? Isso. Então fala assim aqui, ó, nessa cartinha que eu peguei. Escreva pelo menos 2 letras de músicas que você gosta ou que te despertam boas sensações. Depois, complete as frases com palavras suas. Que interessante. Isso aqui eu escrevo aonde? Aqui mesmo? A nossa sugestão hoje é você ter um caderno. O caderno da escrita. A escrita, ela pode sim estimular bem-estar, os hormônios de bem-estar, dopamina. Então, assim, essa pergunta qual você teve, ao você pensar quais são as músicas que impactaram a sua vida, vai despertar sensações positivas. Então, e quando você escreve, você não tá, olha só um dedo. Você tá estimulando, olha só, quando você movimenta sua mão, pode ver as veias. Então, é uma mensagem que vai direto para o teu cérebro. Então, você vai tendo a proximidade de você. São pequenas atitudes. Muito bacana. Eu vou ler mais uma rapidinho, acho que dá tempo, né, produção? Vamos lá. Então, essa outra diz assim, ó. Mantenha a esperança. Olhe para a grandeza do céu azul. Respire, feche os olhos. Sinta a esperança tomando conta de você. Ao olhar o céu azul, sinta a batida forte do seu coração. Agradeça por tudo que você tem. Agradeça por tudo que é. Agradeça por todas as possibilidades que há de vir. Este céu azul, este horizonte infinito e grandioso te renova, te fortalece, te tranquiliza e te traz paz. Escreva algumas linhas descrevendo como é o seu céu azul. Gente, eu tô adorando isso aqui, é muito legal. Então, muito olha bacana. só, essa carta, ela estimula várias sensações. Uma dica, o abraço borboleta. Então, você une as suas 2 mãos, né? Lembra lá, uniu a borboletinha, gente, e coloca acima do seu coração. Bate, tum, 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 tum. Respire fundo. Bate devagar. Esse movimento é tão simples, mas ele pode acalmar. E quando você começa a observar o som do seu coração, é liberado mais de 1000 axônios que vão direto para o teu cérebro. E isso causa o quê? Né? O equilíbrio. Se você faz isso com tranquilidade, né? Que eu tô falando rápido. Então, o nosso corpo tem muitas respostas. E diante dessa carta, você observar, então, todas as cartas, são várias cartas, são vários temas, mas todas as cartas têm um objetivo:
despertar uma reflexão sobre você, de olhar o problema de uma outra forma, porque na arte de viver, eu falo muito isso. Eu falo muito sobre nas minhas redes sociais, autoestima, autoconhecimento, saúde, mas tem um porém. Eu sempre falo que na arte do viver, nós temos desafios. Nós temos desafios, temos problemas, porém quando nós cuidamos da nossa autoestima, da saúde emocional, porque a saúde emocional é a conscientização que eu preciso olhar para dentro e isso vai influenciar também na minha autoestima. E quando eu faço isso, eu consigo enfrentar os problemas com mais assertividade, desenvolvendo a inteligência emocional, desenvolvendo novas habilidades e principalmente eu aprendo a ver a vida e os problemas de uma forma diferente. E agora, né, me vem uma pergunta. Algumas pessoas, existe cura para a depressão? Existe cura para a saúde mental? A questão é, a necessidade, haverá em alguns momentos, a necessidade sim de uma medicação, de estar indo no psiquiatra. E a questão de uma pessoa para, né, estar acompanhando, Deus já fez aí os profissionais, deu o dom para cada um, para que possam ajudar as pessoas também, né? Exato. Então, pensando como obra-prima que somos, né? Então, quando nós vamos pegar um exemplo, né? Para facilitar, se você está precisando de ferro, vitamina D, você não terá que tomar algumas vitaminas necessárias para estimular, né? Então, eu tenho que comer mais feijão, eu tenho que comer mais isso, aquilo. Então, assim temos também que pensar sobre a nossa saúde emocional. Nós precisamos ir aos médicos para ajudar a nós a sentir melhor, a ajudar para estimular o nosso corpo a desenvolver de uma maneira saudável. E algumas pessoas estão morrendo porque elas acham, eu não preciso. Essa frase é a não negação, admitem, né? E então, essa negação que impede. Então, a possibilidade de reaprender a viver, e quando eu consigo reaprender a viver, com certeza haverá momentos que eu não vou mais estar precisando de toda a rede, porque eu já consegui desenvolver, mas haverá um tempo que eu preciso estar sendo acompanhado com uma rede, psicólogo, psiquiatra, inclusive um profissional da educação física. Então, olha, vamos fazer assim, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, minha querida, vamos deixar os seus contatos e quem quiser saber mais sobre esse assunto, te conhecer um pouquinho, saber tudo que você faz, né? Aí os projetos que você desenvolve, deve ligar ou entrar em contato em que número ou qual o teu WhatsApp? Então, 988467080, mas as minhas redes sociais, me procure lá, Ana Paula Porcino Pellens. Então tem um site, ali dentro tem vários textos que eu escrevi no meu blog, então falando sobre liberar a essência, como estimular o amor próprio, entre outros conteúdos. E lá no meu site, é só para colocar o meu nome completo, que você entrando no meu site, você tem acesso a todas as redes. Muito bom, adorei o bate-papo, Deus abençoe muito a sua vida, sucesso aí na sua jornada e que você possa realmente aí abençoar muitas vidas, muitas pessoas através aí da sua profissão como psicóloga, né? E criadora de tantos projetos, preparando outros psicólogos aí, inclusive. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por estar conosco hoje aqui. Legal, você acompanhou o nosso bate-papo aí com Ana Paula Porcino Pellens, ela é psicóloga, falamos sobre saúde mental. E agora o nosso próximo assunto, fica aí ligadinho que vai ser sobre microfisioterapia, mas antes, vamos aí acompanhar o nosso comercial sobre como dormir bem. Conheça esse aparelho aí de dormir. Olá, eu sou o Elinho Lins da Nippon Brasil Colchões. Sejam muito bem-vindos. Estamos no mercado há mais de 20 anos. Levamos qualidade de vida, saúde e bem-estar para quem quer dormir bem e acordar melhor. Os nossos colchões, todos eles são terapêuticos, magnéticos, com infravermelho longo, com sistema de vibromassagens, energia bioquântica e cromoterapia. Estrutura especial para a coluna, tecido especial antiácaro e antifungo antibactéria. Visite o nosso site, conheça todas as nossas linhas e aproveite para usufruir dessa maravilha do sono.
Nippon Brasil. Quem dorme bem, vive melhor. E sonhar com a Nippon Brasil, é claro que dá muito prazer. Voltamos à nossa segunda parte do programa Revista da Tarde. Obrigada, Elinho Lins, obrigada, Nippon Brasil, sempre trazendo qualidade de vida aí para todos nós através do sono. Afinal, quem dorme bem vive melhor. E a nossa segunda convidada do dia de hoje é muito especial também, gente, é a doutora Gillian. E ela veio falar para nós sobre algo muito interessante que se chama microfisioterapia. Você já conhece, já ouviu falar? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Doutora Gillian, obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Obrigada, Clarice, pelo convite em estar aqui na TV hoje com vocês. Olha só, a gente sabe que você faz muitas coisas, né? Tem várias especializações, mas hoje o nosso assunto é sobre microfisioterapia. Mas antes da gente falar sobre esse assunto tão importante e que tem ajudado muitas pessoas a terem mais saúde, qualidade de vida, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo. Conta um pouquinho sobre quem é essa mulher maravilhosa que está aqui. Eu sou professora de Educação Física e Fisioterapeuta, mestre em Tecnologia em Saúde e doutora em Clínica Cirúrgica. E vou ressaltar aqui que a microfisioterapia, Clarice, é feita apenas por fisioterapeutas. Ela foi uma técnica desenvolvida na França por 2 fisioterapeutas, Daniel Grosjean e Patrício Benini, na década de 80, e veio para o Brasil através do Instituto Salgado e apenas realizada por fisioterapeutas. É importante você frisar isso, né? Porque é algo que mexe com a saúde das pessoas. É para trazer saúde, não é mesmo? Para trazer cura de várias formas. Então, precisa ser um fisioterapeuta especializado nisso para poder fazer esse tratamento, digamos assim, né? Doutora, e você faz esse tratamento na sua clínica, certo? Qual que é o nome da clínica? Clínica X-Line. X-Line, olha só. E me diz uma coisa agora para o pessoal que nunca ouviu falar de microfisioterapia. Eu sempre digo que fisioterapia todo mundo conhece, né? Porque uma vez na vida, quem já não fez uma sessão, pelo menos, de fisioterapia. Agora, essa microfisioterapia seria algo assim, só para algumas partes do corpo? Ou, digamos assim, uma outra pergunta já para você também já responder em seguida. Ela é só para problemas físicos ou ela funciona também para problemas emocionais? Bem, vamos começar de trás para frente. Funciona para os dois, né? Tanto para a parte emocional quanto para problemas físicos, né? Então, como é feita uma sessão de microfisioterapia? O paciente deita na maca, né? A gente, lógico, faz uma breve avaliação, conversa com o paciente antecipadamente, mas aí o paciente deita e nós fazemos toques muito leves, né? Muito sutis no paciente. Então, não tem nada de equipamento, como na fisioterapia, né? Em algumas técnicas da fisioterapia convencional, é uma técnica feita apenas com as mãos e toques leves. E nós podemos tratar vários problemas, né? Desde parte emocional como ansiedade, depressão, insônia, né? Até problemas físicos, né? Desde uma dor na coluna, uma dor no joelho, né? Dor no pé, né? Dor no braço, aquela dor muitas vezes que você já foi ao médico, você já fez um raio-x, uma tomografia, uma ressonância e você não acha a causa daquela dor, né? E isso é o mais interessante da microfisioterapia, que nós não vamos só tratar a dor, né? Só a consequência, e sim nós buscamos a causa daquele problema, né? O que te levou a sofrer aquela ansiedade, aquela depressão, aquela dor no pé que não passa nunca. Importante esse tratamento. Estávamos conversando aqui no programa com a doutora, ela é psicóloga, a doutora Ana Paula Porcino, e ela comenta alguma coisa a respeito das memórias celulares. Fale um pouco para nós sobre isso. Será que a gente cria uma memória de dor na mente da gente? Como é que funciona isso? Infelizmente, né, eu diria isso, né, e felizmente eles descobriram a microfisioterapia. Justamente isso, né, nós muitas vezes, e às vezes a gente fala que não precisa ser um grande trauma, um grande sofrimento, né, às vezes é uma agressão muito forte ao nosso corpo, né, ou à nossa mente, né, no caso de agressões às vezes verbais, né,
Mas também, muitas vezes, um acidente de carro, uma queda, né? E às vezes nós não estamos preparados naquele momento para sofrer aquilo, né? Então, às vezes, por mais que seja uma coisa pequena, um pequeno trauma, às vezes nos machuca e fica essa memória celular. E é justamente isso que nós buscamos encontrar na microfisioterapia. Então, nós vamos através desses pequenos toques, né? Que são toda uma técnica muito científica, né? O primeiro estudo científico, inclusive, surgiu em 1982, num estudo no setor de gastroenterologia de um hospital francês. Lá foram os primeiros estudos científicos e desde lá, então, vem se buscando, então, é uma técnica totalmente baseada na embriologia. Então, se busca essa memória celular e se busca a cura desse corpo para que ele não venha mais a sentir essa dor, não ter mais essa memória ali. Entendi. E quando a pessoa, então, de repente alguém nos ouviu aqui e quer fazer um tratamento com microfisioterapia, será que ela pode ir diretamente fazer esse tratamento ou ela precisa passar primeiramente por um outro médico, um clínico geral, alguma coisa assim, para ela poder chegar à microfisioterapia? Ou ela pode fazer diretamente? Como é que ela funciona? pode ir direto, né, sem problema algum, né? A microfisioterapia não tem nenhum malefício, nunca vai trazer nada, né, de ruim, né? Não vai piorar uma dor, como às vezes na fisioterapia convencional. Às vezes o paciente, por exemplo, tem uma hérnia de disco, vai fazer uma fisioterapia, pode até piorar, né? Isso nós não temos na microfisioterapia, mas, né, muitas vezes nós mesmos vamos indicar ou questionar, né? Você já foi ao médico, já tomou alguma medicação, já fez algum exame? Porque às vezes realmente uma lesão ortopédica, algo assim, tem que ser tratada também. Às vezes tem um trauma emocional associado, mas muitas vezes tem essa lesão e precisa ser tratada também, ou uma dor de estômago, né? Precisa ir lá no gastroenterologista, tomar uma medicação, fazer um tratamento. Só a microfisioterapia também não vai curar tudo, né? Temos que avaliar todos os lados. Perfeito. Doutora, quanto tempo demora uma sessão de microfisioterapia, mais ou menos? Cada sessão demora em torno de 1h a 1h30. Numa sessão nós conseguimos realizar vários testes, digamos assim, né? Eu sempre tento explicar aos pacientes que nós temos uma variedade de testes, nem sempre depende a quantidade, né, de problemas ali, de lesões que nós achamos, nós não conseguimos às vezes realizar todos, então por isso nós realizamos de 1 a 3 sessões de microfisioterapia e nós podemos tratar, então, né, como nós falamos anteriormente, doenças emocionais e doenças físicas, lembrando das alergias, a rinite, né, bronquite, asma, né, as dermatites é uma causa muito, muito procurada, né, na microfisioterapia. Inclusive eu tenho uma paciente que ela é psicóloga e ela tinha uma alergia, uma coceira incessante no calcanhar, já tinha feito várias consultas, passado várias pomadas, até biópsia. E com uma sessão de microfisioterapia, nós cessamos essa coceira, né, no calcanhar, lá na sola do pé. Que coisa maravilhosa. Fantástico. Isso. E micro também pode ser realizada desde recém-nascidos até a melhor idade, pacientes especiais e inclusive autistas, que são um público fantástico na microfisioterapia. Gente, que coisa maravilhosa. É uma benção essa microfisioterapia, gente. Olha, até tratamento para autistas. Vamos ver um vídeo que você trouxe pra gente? Olá, eu sou a Maria. Eu sou mãe do Alfredo, esse mocinho aqui que tem 3 anos, né? E o Alfredo, ele é autista, né? A gente começou a fazer o acompanhamento com a doutora Gília, né? De microfisioterapia. E logo depois da primeira sessão, nós já percebemos uma melhora super significativa nele. Ele é bem tranquilo, bem calmo, mas ele tinha muitas questões de não permanecer, não se concentrar numa mesma brincadeira. E não apenas nós familiares, mas toda a equipe terapêutica percebeu a melhora dele. Então, de 5 minutos que ele ficava numa mesma brincadeira, ele já tá passando para 40. Depois das próximas sessões, a gente percebeu uma melhora no comportamento com os outros, ele tá entendendo as coisas melhor, respondendo a comandos, o contato visual dele melhorou, ele anda mais sorridente, mais feliz, ele tá voltando a falar algumas palavrinhas, tá tendo mais intenção comunicativa. Na primeira sessão ele ficou meio desconfiado, sem saber o que ia acontecer, mas já no meio da sessão já estava deitando,
No fim, já tava pedindo pra doutora, né, meu amor? Já ia pedindo pra doutora fazer massagem em alguns pontos dele. Na segunda sessão já foi deitando na maca, já foi pedindo pra ela fazer massagem. Ele ama, ele adora e tá trazendo tantos benefícios pra ele. Então, a gente super indica, não apenas pros autistas, né, mas pra todas as outras pessoas que querem conhecer um pouco mais. Que bênção, gente. Olha só, uma criança de 3 anos que está conseguindo ter uma vida melhor, mais feliz, né? Está conseguindo aí realizar melhor as suas tarefas depois da sessão de microfisioterapia. Que bênção, doutora. Olha, que Deus abençoe aí realmente essa profissão linda sua, porque você está abençoando as pessoas de forma geral, inclusive aí incluindo, né, a inclusão, né, trazendo a inclusão. Todos podem tratar, e isso é lindo, tá? Parabéns. Obrigada, é maravilhoso, adoro cuidar, né, cuidar das pessoas. Acho que realmente esse é o dom que Deus me deu, né, de cuidar. Então tenho o maior prazer, né, em atender e cuidar, e principalmente as crianças, os bebês, né, e poder fazer essa inclusão. Muito, muito bom. Olha, eu adorei o bate-papo aqui com você, tá? E para quem quiser, então, começar um tratamento com você ou saber mais sobre o assunto, vamos deixar aqui os contatos? Com certeza. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a microfisioterapia, podem dar uma olhadinha no meu Instagram, @doutoragillian_Erzinger. Muito, muito obrigada e sucesso na sua caminhada aí, transformando vidas. Obrigada. Que bom que você esteve conosco. Muito bacana o nosso programa de hoje, não é mesmo? Olha só quanta coisa aprendemos hoje aqui. Se você necessita de ajuda, procure, não sofra. Sabe, Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Então, não sofra aí sozinho, procure ajuda, tá? Procure profissionais que podem te ajudar aí na sua saúde. Independente do problema que você enfrenta, sempre tem alguém que pode te ajudar. E é claro, nunca esqueça de fazer a sua oração, viu? Diariamente. Ore ao Senhor e peça sabedoria, discernimento para Ele, que com certeza Ele vai te dar tudo isso. E é claro, muita paz no coração. E eu deixo aqui, olha, o meu beijo carinhoso. Até lá!